Um rojão atado à memória. Minha mãe me contou que um enxame de abelhas caiu de dentro do tronco de uma árvore podre. Na infância distante, 2 eram os meus medos, 2 barulhos insuportáveis: a explosão da usina Angra 1 e o enxame de abelhas africanas. Eram parecidos de alguma maneira, eu não sabia ao certo a grande diferença entre morrer como meu primeiro amor ou morrer como uma criança japonesa. Na minha cabeça, a onda de radiação chegaria junto às abelhas africanas, aos poucos, derretendo a pele que sorria, imaginando ser um barulho qualquer. A urgência de escapar de um enxame de abelhas é de fato maior quando ao redor as árvores apodrecem mais do que as usinas nucleares. Imaginava a radiação chegando mais rápido e não em ondas, junto aos movimentos ritmados das abelhas em enxame. Imaginava bastar esconder, esperar, passar infinitos minutos relembrando as batidas graves do som do rojão, invadindo a pausa para o café. Os ouvidos imaginavam o ruído da usina caindo, o estalar do tronco podre. Tudo aquilo se parecia muito com tudo explodindo pelos ares e eu derretendo lentamente em uma memória esquecida. As abelhas africanas previam em pavor o desabar da usina como um tronco oco. E a cada ruído da usina Angra 1 explodindo, eu ansiava pelas abelhas, que viriam antes matar as galinhas, os gatos e os passarinhos e me salvar. Hoje, sei diferenciar o barulho de um rojão, e acredito nas pesquisas que dizem ser a energia atômica uma das mais seguras do mundo. E apesar de Fukushima, na Serra, um tronco oco e um enxame de abelhas seguem sendo mais urgentes do que a radiação da usina Angra 1. O rojão não chamava rojão, né? Ele chamou várias coisas já. Esse processo de botar título no livro, eu sei que pra muita gente é sofrido, mas eu acho mó graça, assim. Acho mó graça, adoro botar título, inventar nome pras coisas. E ele primeiro chamava algo do tipo Farelos da Noite Anterior. E aí depois ele passou a chamar, como era? Era algo tipo copo d'água, vassoura e panela de pressão. Depois eu li Um Teto Todo Seu. E aí pulou uma frase da Virginia Woolf. Eu falei, eu acho que eu posso botar um título do meu livro, uma frase da Virginia Woolf. E era O Acúmulo da Vida Sem Registro. E aí eu acho que é um pouco, acho que essa frase resume um pouco as coisas que eu escrevo, né? Essas coisas mais banais. E aí Um Rojão Atado à Memória foi um poema que me marcou muito quando eu escrevi. É o título de um poema. Que eu escrevi uma coisa enorme, assim, tipo, versos longos e tal. E mandei para uma amiga muito querida, Bianca Zampier, que é a minha primeira leitora sempre, assim. E aí eu mandei para ela e ela falou, cara, isso tá muito ruim. E aí eu fiquei assim, eu falei, ai, sério? Poxa, eu tava tentando escrever aqui. Ela falou, cara, tá muito ruim. Aí eu fiquei assim, meio, poxa, geralmente eu mando e ela até critica sempre, assim, ela fala coisas importantes e tal, mas ela fala que tá legal, né? E aí essa foi a primeira vez que eu fiquei muito encasquetada com aquilo, falei, não é possível isso, sabe? Aí eu sentei e falei, não, cara, isso tem que ficar bom. E aí eu fui e reescrevi, é um dos meus poemas favoritos atualmente, eu mandei pra ela, e aí ela falou, cara, é isso, essa é a Estela que eu gosto e tal. E aí ele me marcou muito, e aí quando eu coloquei esse título, que eu me dei conta que é realmente como se eu fosse lá atrás, na minha vida, nas minhas memórias e tal, e enrolasse um rojãozinho, se amarrasse. E era uma brincadeira, né, de infância. Eu sempre tive muito medo dessas bombinhas, esses troços, mas os meus amigos faziam. Eles amarravam o rojão em coisas, assim, e o rojão saía, assim, levando as coisas, sabe? E eu fiquei imaginando isso, assim, esse rojão, esse barulho de rojão que é isso, né? Em dado momento você tá fazendo uma coisa e explode um rojão na sua cabeça lá em, sei lá, 1992. E aí você lembra de uma coisa e você fala, nossa, e é um barulho de rojão, né? Você fica meio... E aí eu falei, eu gosto desse título, eu gosto de eu gosto de memória, eu acho que é sonoro. E aí eu resolvi botar esse título no livro. E é o título que ele tem agora, apesar dele ainda estar em alguns outros lugares como O Acúmulo de uma Vida Sem Registro. Mas o título definitivo é O Rojão mesmo, porque... Inclusive é muito bom, né? Porque é como um útero no tamanho de um punho da Angélica Freitas, que virou um útero. Eu espero que meu livro vire um rojão. Ele fique só um rojão.
Tá ótimo. Mas foi assim que surgiu. E como ele foi escrito, cara, tem coisas dali de 2008, numa época que eu morei em Buenos Aires e eu escrevi muito. Foi um período que eu escrevi demais. E tem coisas de agora, de 2017. Eu fechei ele ano passado, em 2017. E fui juntando as coisas e aí fui tentando entender como ele estava dividido. E aí eu vi que ele tinha alguns temas que passavam o tempo todo ali. Essa coisa do passado, da minha infância, da minha família, que eu falo muito sobre isso, que é a minha filiação à Adélia Prado. E aí tinha uma outra parte que era mais de pesquisa, uma coisa meio tecnológica, científica, de algumas coisas que eu fico muito intrigada e resolvo escrever. Tinha uma parte que era mais essa coisa de andar na rua, a vida do dia a dia. E uma outra parte que se chama O Que Ficou Pra Trás, que eram uns poemas que falavam de uma relação minha com a escrita. E que é de fato, né, a nossa relação com a escrita tá sempre ficando pra trás, né, ela tá sempre mudando. Então ficaram vários poemas ali que eu me relacionava com outras escritoras e tematizava um pouco a escrita. Então eu acabei dividindo ele em 4 partes e fiz essa montagem. Mas tem poemas de 10 anos atrás, tem poemas do ano passado. Então é um pouco confuso, assim. Quando eu fiz a montagem, foi interessante ver que alguns temas se repetiam e perceber que eu inaugurei novas coisas, novos temas na minha escrita e tal. Foi curioso, mas ele é quase que um apanhado do que eu fiz até agora. Ele não é bem um projeto muito bem pensado, assim. Ele foi pensado mais em como eu poderia juntar esse tempo todo quando eu resolvi que eu devia tornar público e publicar mesmo o livro, sabe? E foi esse trabalho de pensar uma coisa que já estava pronta, assim.